Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui, passando para mais uma vez apresentar o quadro Pergunte ao Rei. Quadro que as pessoas me mandam perguntas lá no meu Instagram, Eduardo Cruz. Eu escolho algumas melhores e venho para cá responder para vocês, sempre buscando fazer vocês irem bem na rodada, no Cartola, em qualquer fantasy game e sempre buscando evoluir na vida como um todo. Para isso que serve esse canal. Hoje, quinta-feira, estou postando esse vídeo e aí amanhã, na sexta, eu vou postar o Rei Avalia. Então não esquece de se inscrever aqui e deixar seu like, já tá um do lado do outro, né? Porque aí você vai receber já notificações, porque toda semana eu tô postando no mínimo 2 vídeos e mais um vídeo ainda que faz você melhorar seu jogo e melhorar nos fantasy games. E já vamos direto para a primeira pergunta. A pergunta é: Eduardo, como você administra os seus times? Planilha ou algo do tipo? É isso aí. Eu uso planilha para identificar. Eu comecei pela correria e tudo mais, eu comecei anotando só algumas coisinhas, como por exemplo, qual defesa que eu vou fechar nos times e qual capitão que eu vou colocar. Só que eu sempre soube que quanto mais eu anotasse, melhor. Então eu comecei a tentar adiantar as coisas, porque é correria, né? Com plano de sócio, mandar conteúdo e tal. É difícil para mim me organizar, porque tudo fica concentrado naqueles últimos dias. Mas eu percebi que eu preciso anotar os times inteiros. Quanto mais eu anoto, comparo, escolho, faço as combinações, melhor eu vou. Então aconselho a todos fazer uma planilha mais bem montada possível para ir comparando, olhando ali os jogadores que está escolhendo, as combinações que está fazendo. Para quem tem de 4, 5 times ou mais, eu acho que já é muito válido, viu? E bora para a próxima pergunta. Scarpa, se jogar, né? Ou Everton Ribeiro? Essa eu acho bem difícil. Se você me pergunta algum cara do Palmeiras e Arrascaeta, eu sou Arrascaeta por causa do confronto, com certeza. Agora o Scarpa, a gente tá falando do Scarpa que tá muito bem, e o Everton Ribeiro que não tá fazendo tanta coisa, mas tem um jogo muito favorável que o time vai atacar o tempo inteiro. Eu, nessa dúvida, eu iria no cara que tem um jogo favorável, porque continua sendo um time bom. Se não fosse um time tão bom, eu não ia escolher só pelo confronto. Mas como a gente tá falando do Flamengo, que vai ficar atacando o tempo inteiro, que sempre dá chance do cara se envolver em gol, eu iria por Everton Ribeiro nessa, principalmente devido ao confronto. E querendo ou não, eu tenho minhas dúvidas se a gente vai ter algum grauzinho de certeza que o Scarpa jogue ou não. Então acaba que é mais um ponto para a gente escolher o Everton Ribeiro. E bora para mais uma. Há uma recorrência. O Sport cede pontos para meia. Vale a pena algum meia do Grêmio? Recorrência significa ir acontecendo diversas vezes a mesma coisa, né? Ou seja, os meias contra o Sport estão pontuando bem. Então, eu olho um pouco diferente para isso. Eu olho muito isso para, por exemplo, laterais, zagueiros, goleiros. Agora, para meias, eu já fico mais ou menos ali. Por quê? Eu nunca coloco meia só para desarme, então já começo por aí. Eu acho que desarme pega muito mais essa parte da recorrência. E também, cada time joga de um jeito. São totalmente diferentes. Um meia de um time não tem nada a ver com um meia do outro. Um meia do time pode ser totalmente para desarmes, o cara que desarma, que defende mais. Um do outro pode ser o cara driblador da ponta, do outro time pode ser o cara centralizado, que dá passes. Então são padrões de jogo totalmente diferentes. Então o que eu busco mais para meio campo? Eu busco imaginar assim, ó, analiso muito bem o confronto e penso que time que eu acho que vai fazer gol, que time que eu acho que vai fazer menos gols, e consigo analisar assim, olho os times que eu acho que tem mais chances de gols. A partir do momento que os times têm muita chance de gols, então aquele confronto é favorável para aquele meio. Aí eu analiso aquele cara, eu dou muito valor para aquele cara individualmente. Em vez de ficar olhando tanto se o outro time cede pontos ou não, eu vou olhar se aquele cara tá indo bem, tá chutando, tá dando assistência para finalização, tá pontuando de diversas maneiras. Então eu foco muito mais no jogador do que no se o time cede. Porque a questão se o time cede ou não, eu olho primeiramente no confronto. Olha se aquele time tem tendência a ser atacado, a tomar gols. É isso que eu olho em primeiro lugar. E aí depois eu tento focar mais naquele jogador e nas características daquele jogador. Se o jogador não produz nada, não importa que o outro time
ceda em pontos, diversos pontos. Por quê? Porque eu preciso de um jogador que faça pontuação e geralmente eu não quero um jogador que faça só desarmes. Se o time tem muitos caras que fazem desarmes, a média fica alta ali. Mas eu não estou jogando para todo mundo ficar com 4 pontos. Eu quero aquele cara específico que pode me dar 15 pontos. Então é isso que eu penso na hora de escalar um meio. E próxima pergunta, usar muito no capitão ou não? Sinceramente, eu vou ser sincero de como eu analiso. É o seguinte, eu estudo bastante, eu estudo bem. Então, para mim, o critério para eu escalar um capitão é quem eu acho melhor. Ah, mas é o mais escalado. Não, é isso que eu acho melhor? Vou pôr. Ah, esse daqui não tá nem nos mais escalados. Mas é esse que eu acho melhor? Eu vou pôr. Eu vou confiar no meu taco. Primeiro lugar, a primeira análise de tudo é o quê? O que eu analisei que é o melhor para a rodada. Não importa se é ousado ou não. Eu vou confiar em mim. Ou eu vou dar mais importância pro que o povão tá escalando. O cara da esquina tá escalando. Tá todo mundo escalando, sei lá, o Gabigol. Mas se eu não achar que o Gabigol é bom para aquela rodada, eu não vou pôr o Gabigol de capitão, porque eu analisei melhor do que a multidão. Então eu vou pela minha análise. Essa questão de ousar ou não tem que ser um critério lá, o 10º critério, você está na dúvida entre os dois jogadores. Aí você pensa, eu tô atrás na liga, eu vou ousar. Beleza. Mas depois que você analisou tudo, você analisou quem você acha que vai fazer mais gol, quem você acha que pode se envolver assistência, quem vem fazendo uma pontuação mais recorrente, qual adversário, tudo. Vai analisar tudo. No final, se tiver tudo empatado, você vai pensar se você vai usar ou não. Mas em primeiro lugar vem a análise. A maioria das pessoas não analisa. Então você tem que buscar analisar. Analisa, isso vai te dar vantagem. E não simplesmente a coisa, ouso ou não ouso. Pouco importa. O que importa é pontuar. E para pontuar, o único caminho que eu sei para aumentar as chances de pontuar é você estudar mais do que os outros. Diferenciar mais, diferenciar menos, colocar mais escalado ou não colocar mais escalado, isso não tem comprovação nenhuma que funciona. O que eu sei que funciona é o estudo, porque eu já comprovei, eu já li muito, artigos científicos e tudo mais, TCCs de pessoal de lá de fora, tudo, já estudei muito e eu sei que estudar funciona. Agora, você diferenciar, isso pra mim, sem chance. E bora pra mais uma pergunta. Rony é uma boa? Pra mim, não, nessa rodada não. Primeiro porque pode surgir muitas dúvidas de quem joga. Esse é um ponto. O confronto não é tão fácil, porque vai enfrentar o Internacional. O Internacional não tá bem nas pernas, mas você acha que o Palmeiras vai golear? Não sei se o Palmeiras vai golear. Agora, tem outros times que podem fazer bastante gols, que tem cara que pode fazer pontuação boa? Sim. Então, se é do meu time de clássica, eu vou buscar colocar os caras que eu acho que tem mais chance. Você olha, por exemplo, os caras do Flamengo. Os caras do Flamengo podem muito bem meter uma goleada. É muito provável até. Então, por que eu vou deixar de colocar, por exemplo, um cara do Flamengo para colocar um cara que foi bem nas últimas rodadas? Pode não jogar, talvez, não sei se a gente vai ter certeza que jogue ou não, e enfrenta um adversário que não sei se vai tomar muitos gols. A gente não sabe. O Inter pode não estar ganhando jogos e tudo mais, mas será que vai tomar vários gols? Não sabemos. O Inter joga em casa, então eu prefiro partir para um confronto melhor, jogadores tão bons ou melhores que ele e que pode ter uma pontuação boa porque o adversário tende mais a ceder pontos porque tende a tomar gols. Bora para mais uma pergunta. Times novos, sem cartoletas, valorizar ou já arriscar nas tiro curto? Cara, vou falar a minha opinião. Para mim, rodada 26, vai que vai, meu. Não dá mais tempo de valorizar. Pra mim, eu pegaria os times agora e já mandava ver. Porque tiro curto é uma competição democrática. Você pode ter aquele time ali e você não precisa colocar um Marinho, você não precisa colocar um Galhardo, porque você pode diferenciar. Você diferenciando, você pode se dar muito bem. Então, pra mim, vale a pena você ir mesmo. Às vezes você escolhe uma defesa mais barata, aí já vai ser diferente da galera. No tiro curto, não tem nenhum jogador que fala, tem que colocar, senão já era. Se não existe esse cara, você pode colocar uns caras mais baratos ali, buscar a diferenciação. Então, pra mim, tem que ir. Não dá pra ficar esperando. Rodada 26, já acaba o campeonato. E aí você vai ter menos rodadas para fazer valer a pena ali. Como eu falo, é sempre no longo prazo. Então você tem que buscar sempre
quanto mais rodadas possível, melhor, para você ter mais certeza que o seu estudo vai valer a pena. Vamos para mais uma pergunta. Dá mais uma chance para o Galhardo? Eu digo sim e não. Vou explicar por quê. Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena dar mais uma chance para o Galhardo, sim, porque é um jogador bom que joga lá na frente e está como meia. Só que ao mesmo tempo a resposta é não, porque nessa rodada para mim não vale a pena. Não vale a pena você colocar, a não sei que seja um dos seus vários tiro curto, aí beleza, que aí você consegue variar bastante e tal. Mas quando você olha o Galhardo, você vai colocar um Galhardo, um jogador que não está conseguindo pontuar e não está produzindo as coisas que gerariam pontuação, como chutes, assistência para finalização, então, ou seja, não está jogando bem. Você vai colocar um jogador desse contra um adversário forte, um adversário que dos últimos 8 jogos, em 6 ganhou com SG. Então aí, acho melhor não colocar. Então eu acho que em algumas rodadas a gente vai colocar o Galhardo, mesmo ele não estando tão bem assim, mas essa rodada contra um adversário forte eu acho que não é o caso. Tem que buscar isso mais quando o adversário for favorável. Bora para mais uma. Como saber se o time é bom defensivamente para a rodada? Então, vamos lá. Acho o seguinte, a gente tem que olhar, isso vem muito da análise de confronto. Em vez de olhar detalhezinho, olhar jogador e tudo mais, acho que é mais análise de confronto. Gente, tem que fazer uma análise de confronto bem detalhada, gastar muito tempo e muita energia nisso, porque é isso que vai dizer quase tudo que você vai fazer daqui para frente. Os jogadores você vai olhar com mais carinho, você vai conseguir analisar sem tanto viés na cabeça, como eu falei em um outro vídeo. Então, analisa muito bem os confrontos, olha os últimos jogos, como que foram, olha os jogos contra adversários parecidos e olha ali o que aconteceu, lembra do jogo, assiste os melhores momentos e olha ali, tal time jogou melhor, tal time teve muita chance, tal time teve pouca chance, chutou muito, chutou pouco. E aí você consegue analisando pela performance dos últimos jogos contra os times que forem, sempre analisando aos poucos ali, você consegue ver qual time você acha que tem menos chance de tomar gol, porque cede menos oportunidade para o adversário. Explicando, resumindo mais ou menos, é isso. Então analisa muito bem o confronto. Próxima pergunta. Giovanni Augusto de capitão é uma boa? Para mim não. Para mim, para a rodada, colocar ele no seu time, beleza. Ele vinha de boas pontuações, aí se machucou, teve alguns jogos mais ou menos e tal. Mas aí você pensar, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente fica com memória na cabeça e não analisa os dados para valer. Por exemplo, o Giovanni Augusto, a última vez que ele fez uma ótima pontuação, faz mais de um mês. Mais de um mês que ele teve uma ótima pontuação. Aí você vai colocar ele agora como capitão, porque ele joga contra o Botafogo. Você acha que vai golear? Você acha que o Coritiba vai pegar e vai golear? Eu acho que tem outros times que têm muito mais chance de golear. Por exemplo, o Coritiba jogou contra o Flamengo e o Flamengo trucidou o Coritiba. E você prefere colocar um jogador do Coritiba só porque joga contra o Botafogo, sendo que o próprio Flamengo joga contra o Bahia e acabou de golear um outro time. E o Coritiba nunca goleia. Olha, se você analisar logicamente, você vai ver. Por isso que tem que buscar sempre a lógica. Busca a lógica, não busca sentimento. Porque se você colocar a lógica no lugar, você vai ver e falar, mano, não faz sentido. Porque senão você está buscando adivinhar. Você não tem que buscar adivinhar, você tem que buscar a probabilidade. E para mim, por exemplo, um atacante do Flamengo, só de ser atacante já tem grande chance de ir melhor. E aí você olha, Flamengo em relação ao Coritiba, o Flamengo é muito melhor. Como mostrou no próprio jogo mesmo. Então você vê, o Coritiba quantos gols fez no último jogo mesmo? 0. O Flamengo, 4. Olha a diferença. Para mim vale muito mais um cara do Flamengo, por exemplo, do que um cara do Coritiba, mesmo sendo o Giovanni Augusto. E bora para mais uma pergunta. Cite 2 zagas, defesas para SG na rodada. Vamos lá, uma óbvia é a do Corinthians, que eu acho que muita gente vai pôr. O Corinthians veio de 4 jogos
sem sofrer gols, um contra o São Paulo agora, então esse contra o São Paulo chamou a atenção de muita gente, então eu acho que muita gente vai colocar, principalmente por ser contra o Goiás. E o outro que eu acho interessante, que aí talvez nem tantos coloquem, é o do Bragantino. Do Bragantino é interessante, eu acho que o Bragantino defensivamente melhorou muito e o time vem dos últimos 10 jogos, só perdeu um, que foi contra o Grêmio, fora de casa, o Grêmio bem ainda, então tranquilo. Tomou um gol nos últimos 4 jogos, então é um time que eu acho que tem grande chance de SG também, lembrando que é probabilidade, não quer dizer que vai ter SG. E o Atlético Paranaense criando muito pouco ofensivamente. Eu acho que a criação ofensiva dele está bem baixa, então pode ser uma boa para a rodada. Próxima pergunta, que é muito interessante. Quando eu fecho uma defesa, mas não gosto do goleiro, Cleiton, do Bragantino, posso colocar outro? Muito interessante essa pergunta. Eu sugiro não. Sugiro que mantenha o goleiro. Eu também não gosto de colocar o Cleiton, mas eu acabo pondo. Por quê? Porque quando você coloca uma defesa ali, você está dependendo de um fator só para seus caras pontuarem pelo menos razoável para cima. Então você está imaginando ali que o Cleiton vai pontuar pelo menos 4 se tiver SG. E se perder o SG, já era de qualquer jeito. Independente do goleiro que você tenha, você perdeu seu tiro curto. Não tem como. Então, se você coloca outro goleiro, você está colocando mais uma coisa ali. Você vai ter que ter o seu SG e vai ter que o outro goleiro mitar. E é muito difícil acertar goleiro. A gente sabe, a gente vê nas ligas de clássico o quanto que a gente erra. Então é muito difícil acertar goleiro. E mesmo se você acertar o goleiro, quando você acertar esse goleiro, você vai concorrer com todo mundo que colocou a defesa que tem aquele goleiro. Por exemplo, vamos supor, o Tadeu vai e arrebenta. Provavelmente ele arrebentou com SG. Ele arrebentar mesmo, ele arrebenta geralmente com SG. E aí quem tiver a defesa do Goiás vai ter um monte de gente lá em cima, com Tadeu de capitão e tudo mais. Então eu acho que não vale a pena. Eu acho que você correr risco mais do que você precisa. Você tem que acertar mais coisas para dar certo. Então eu prefiro não. Eu prefiro, independente se eu gosto ou não do goleiro, eu fecho a defesa inteira. Próxima pergunta. Qual o confronto mais imprevisível da rodada? Difícil esse. Eu vou com Internacional e Palmeiras. Por quê? Tem outros confrontos que eu fico ali na dúvida, por exemplo, Fortaleza e Ceará. Um pode ganhar, o outro pode ganhar, mas pelo menos eu tenho noção de como vai ser o jogo. Eu acho que vai ser um jogo movimentado, então eu tenho opinião. Agora, Internacional e Palmeiras, primeiro a gente não sabe como que vai o time do Palmeiras, isso pode mudar muito. Aí eu tenho dúvida se o jogo vai ter muitos gols, vai ser mais movimentado ou vai ser menos movimentado com poucos gols. Então, como nesse jogo eu tenho muita dúvida se até em relação às defesas, ataques, se vale a pena ou não, então eu acho que esse é o confronto mais imprevisível dessa rodada. E bora para mais uma. Você fará conteúdo sobre Rei do Pitaco no ano que vem? Sim. Pretendo fazer bastante coisas relacionadas a Rei do Pitaco, aí a gente ainda vai decidir exatamente o que, mas até no plano de sócios vai ter, além disso vai ter conteúdo aqui, a gente vai pensando em diversas maneiras, mas com certeza a gente está preparando coisa muito legal, tanto que eu até fiz um vídeo para vocês, um vídeo sobre Rei do Pitaco, falando por que jogar, quais as diferenças, e por que vale tanto a pena jogar, por que é um jogo tão bom, muito bom para ser lucrativo principalmente. Então dá uma conferida e já comece. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então aproveita e já começa desde já a jogar, porque depois, porque a tendência é bombar. E bombando, quem tiver mais experiência já sai na frente. E por hoje é só, galera. Se inscreve no canal aqui e deixa o like porque tem Rei Avalia. Amanhã tem Rei Avalia, então dá uma olhadinha. E aproveita lá, porque é o quadro que eu explico as estratégias ali dos times, principalmente times de tiro curto. Falo como escalar de uma forma melhor para a liga grande, liga pequena, liga clássica, está a tantos pontos do líder. Então, dou esmiuçada nas estratégias que eu uso. Então vai lá e aproveita!